O que você faria se, no meio de uma noite solitária de trabalho, o céu se rasgasse em uma luz vermelha e seres desconhecidos forçassem você a entrar em uma nave espacial? Este não é apenas um conto de ficção científica. É o caso Vilas Boas, um dos relatos assustadores mais bem documentados da ufologia. Um caso real ocorrido no interior de Minas Gerais que inaugurou o que os especialistas chamam de contatos imediatos de quinto grau. Prepare-se para conhecer uma história de terror e mistério que desafia a lógica. Ela envolve abdução, exames médicos perturbadores e uma revelação final que pode ser ainda mais sombria do que a própria presença de alienígenas. Se você busca um relato perturbador, este é o ponto de partida de todos os medos modernos sobre o que vem do espaço. A história de Antônio Vilas Boas começa na pacata zona rural de São Francisco de Sales, em Minas Gerais. Ele era um jovem agricultor, filho de Jerônimo e Enésia, fazendeiros locais que criaram 10 filhos com o suor do trabalho na terra. A rotina da família era dividida pelo som do trator, que operava em 2 turnos. De dia, os empregados. À noite, o próprio Antônio assumia a máquina, enfrentando a escuridão dos campos para garantir o sustento. Mas em outubro de 1957, o silêncio daquelas madrugadas seria interrompido por fenômenos que ninguém na região sabia explicar. Tudo começou no dia 5 de outubro, por volta das 11 da noite. O Antônio e seu irmão João voltavam de uma festa. Exaustos, prontos para o descanso. Ao olharem pela janela do quarto, viram algo impossível. Uma luz de procedência desconhecida, muito mais brilhante que o luar, banhando a propriedade. O João, vencido pelo cansaço, não deu importância, mas o Antônio sentia que algo estava errado. Ele fechou a janela, tentou dormir, mas a curiosidade foi mais forte. Ao reabri-la, a luz ainda estava lá. De repente, ela se deslocou em alta velocidade, vindo direto em direção à janela. O susto foi tão grande que o Antônio fechou a veneziana com um estrondo, acordando o irmão. No escuro do quarto, ambos observaram a luminescência atravessar as frestas do telhado, como se a casa estivesse sendo revistada por uma inteligência invisível. Minutos depois, o brilho sumiu. 9 dias depois, em 14 de outubro, o fenômeno retornou. O Antônio estava arando o campo com seu irmão José, quando uma luz vermelha, tão intensa que chegava a ferir os olhos, surgiu no horizonte norte. O Antônio, em um misto de coragem e imprudência, tentou correr atrás da luz, mas ela sempre recuava, mantendo distância, emitindo raios intermitentes em todas as direções antes de simplesmente se apagar no vazio da noite. Mas o verdadeiro horror estava reservado para a madrugada de 16 de outubro de 1957. O Antônio estava sozinho no trator. O ronco do motor era o único som na imensidão da fazenda até que a luz vermelha retornou, crescendo progressivamente. À sua frente, um objeto oval e brilhante pairou a apenas 50 metros de altura. Por 2 minutos, o tempo pareceu congelar. O objeto desceu e pousou a poucos metros de distância. No topo da nave, alguma coisa girava freneticamente, emitindo um brilho vermelho fluorescente que deixava o solo como se tivesse coberto de sangue. 3 suportes metálicos desceram da base do objeto. Era uma espécie de trem de pouso. Nessa hora, o instinto de sobrevivência gritou. O Antônio então pulou do trator e tentou fugir, mas a escuridão já não estava mais vazia. Um humanoide, totalmente trajado com uma vestimenta que cobria cada centímetro do seu corpo, agarrou seu braço. O Antônio lutou, desferiu um golpe e conseguiu derrubar o ser, mas não havia para onde correr. Outros 3 seres logo surgiram instantaneamente, imobilizando pelos braços e pernas. Ele foi erguido do solo, arrastado contra sua vontade para uma escada flexível e instável que levava ao interior daquela máquina infernal. Lá dentro, o pesadelo tomou contornos clínicos e humilhantes. Contra a sua vontade, o Antônio foi completamente despido. Seus captores usaram uma esponja para espalhar um líquido oleoso por todo o seu corpo, uma substância estranha que não deixava a pele gordurosa. Em seguida,
Ele foi levado a outra sala, onde 2 seres portavam um cálice conectado a tubos flexíveis. Uma ventosa foi fixada em seu queixo, sem sentir dor, mas sentindo uma sucção perturbadora. O Antônio viu seu próprio sangue escorrer pelos tubos, até encher uma vasilha. A pele do seu queixo ardia e coçava, enquanto ele era deixado sozinho em uma sala saturada por uma fumaça de cheiro insuportável que o fez vomitar repetidamente. O tempo passou de forma distorcida até que a porta se abriu novamente. Mas não eram os seres de capacete que entravam. Era uma mulher. Ela era baixa, de uma nudez absoluta e inquietante. Seus cabelos eram loiros, quase platinados, virados para dentro na altura da nuca. Seus olhos eram grandes, azuis e puxados, conferindo-lhe uma aparência exótica e não totalmente humana. Mas o detalhe que mais chocou Antônio foi a coloração dos seus pelos. As axilas e o pubis eram de um vermelho vibrante. Em silêncio, a mulher se aproximou e o abraçou, esfregando seu corpo contra o dele. As portas então se fecharam. O Antônio Vilas-Boas, em um estado de choque e confusão, acabou tendo relações sexuais com aquela criatura. Ao final do ato, a fêmea parecia exausta. Antes de sair, ela olhou para ele com um sorriso que o Antônio jamais esqueceria. Ela apontou para a própria barriga, depois para ele e finalmente para o céu, para as estrelas. O recado era claro. Ele acabara de gerar um filho que não pertenceria a este mundo. Pouco depois, os seus sequestradores retornaram com as suas roupas. Eles vestiam macacões cinzentos, de um tecido grosso e macio, com detalhes em tiras pretas e capacetes que só permitiam ver os olhos através de óculos redondos. O Antônio então foi escoltado para fora da nave. Em último ato de desespero, ele tentou pegar um objeto do interior da nave para provar o que havia vivido, mas foi prontamente impedido. Do lado de fora, ele observou a nave decolar verticalmente e desaparecer em minutos. O relógio marcava 5:30 da manhã. Ele havia passado mais de 4 horas dentro daquele objeto. A história de Antônio Vilas-Boas chocou o mundo e se tornou o pilar da ufologia moderna. Mas, como em todo bom mistério, existe uma explicação alternativa que pode ser ainda mais aterrorizante. Em 1978, anos após o incidente, uma sombra do passado emergiu. Boško Nedeljković, um ex-agente da CIA, revelou uma versão chocante dos fatos. Segundo ele, o Antônio não foi vítima de alienígenas, mas sim de um experimento de controle mental do governo americano, o infame projeto MKUltra. Nedeljković afirmou que a equipe da Operação Miragem borrifou drogas alucinógenas potentes sobre o agricultor. O OVNI seria apenas um helicóptero camuflado, e os seres eram apenas agentes usando trajes de proteção contra os efeitos das drogas. E a Mulher das Estrelas, de acordo com o agente, era uma trabalhadora de entretenimento adulto contratada para garantir que o experimento tivesse um componente sexual traumático e memorável. Esta versão foi corroborada por outros oficiais de inteligência, como Richard Dodd. Isso sugere que o primeiro grande caso de abdução da história pode ter sido, na verdade, uma elaborada peça de desinformação e tortura psicológica. Seja o Antônio Vilas-Boas o pai de um híbrido estelar ou a vítima de uma conspiração governamental cruel. O fato é que naquela madrugada de 1957, algo quebrou a realidade daquele homem para sempre. Ele saiu do campo com o corpo marcado e a mente fragmentada, deixando para trás a pergunta que até hoje assombra quem olha para o céu de Minas Gerais. O que realmente aconteceu naquelas 4 horas de silêncio? Gostou desse relato impressionante sobre o caso Vilas-Boas? Este é apenas o começo de muitos mistérios que exploramos aqui. Você acredita que o Antônio realmente esteve em uma nave espacial ou que ele foi vítima de um experimento secreto do governo? Comente a sua opinião abaixo. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias como essa.